Sobre aqui transformadores, olha só, aqui, posição melhor. Ensaios a vazio de curto-circuito são realizados em transformadores monofásicos com núcleo ferromagnético com o objetivo de determinarem os parâmetros do circuito equivalente de equipamento. Verdadeiro. Instrumentos de medição como voltímetros, amperímetros e wattímetros são usados nesses ensaios. Verdadeiro. Acerca dos ensaios realizados em transformadores, julgue os itens que se seguem. Por meio de ensaio de curto-circuito, é possível obter corretamente o ramo em derivação do circuito equivalente do transformador. Aqui, você precisa entender que o modelo transformador é esse aqui, ó. Ele está tratando exatamente desse modelo. R1, X1, X2, linha, R2, linha. RC, M. Aqui, V1 e aqui mais menos V2. Olhe, esse linha surge quando você pega e faz a reflexão de grandeza de um lado para o outro. Eu vou colocar no final dessa aula aqui também os vídeos relacionados a como fazer reflexão com questões de concurso, para que você faça o treinamento já com foco em concurso que talvez te entusiasme um pouco mais. E aqui você coloca a carga. E a carga de C, linha, porque ela está referida ao primário, né? Vou colocar mais aqui para o lado para ficar menos. Ó, ok, ok. Quando você faz o ensaio de curto-circuito, o que é que você faz? A carga e curto-circuito secundário mesmo, ó. Curto-circuito. E a corrente basicamente que flui é a corrente que flui para a carga e não flui por esse ramo, porque esse ramo aqui tem impedância alta, porque a corrente de magnetização do transformador é muito baixa. E você aplica aqui uma tensão, que é uma tensão baixa o suficiente, ou com valor suficiente, geralmente é uma tensão baixa, e a corrente de curto-circuito que circule seja a corrente nominal. Aqui é a corrente de circuito primária, que é a corrente de secundário, que tem que ser a corrente nominal. Então você não pode aplicar a tensão nominal. Quando você faz esse ensaio, no modelo o que a gente faz é retirar esse termo aqui, ó, esses itens relacionados com a magnetização. Então, no ensaio de curto-circuito, o que a gente faz é encontrar os parâmetros em série, não o parâmetro em derivação, como ele falou. Então, isso aqui, ó, tá errado. O atímetro pode ser usado no ensaio a vazio para medir as perdas no núcleo transformador, enquanto que no ensaio de curto-circuito esse instrumento serve para medir as perdas nos enrolamentos. A gente está vendo o ensaio de curto-circuito aqui, ó. Ele está medindo exatamente a corrente circula pelos enrolamentos do primário e do secundário, basicamente. A corrente de excitação ou de magnetização não são iguais, não, são duas coisas diferentes. Mas vamos tratar nomes genéricos, né? Tratar dessa forma. Nome genérico eu falo para não ser específico em relação a isso. Só para deixar bem claro, já que eu ia falar que eu tenho medo só de ficar registrado eu dizendo coisas que são diferentes, mas você pode tratar como iguais. Ainda que de forma geral se trate. Isso aqui é a corrente de excitação. Ou de magnetização. Ou desculpe, essa aqui é a corrente de magnetização, aqui é um M, que trata exclusivamente da geração de campo magnético para a máquina. Aqui você tem a corrente de excitação. Por que motivo? Porque tem um componente relacionado a perdas também na jogada. Então, a corrente de excitação supre o campo magnético e as perdas no núcleo. E a corrente de magnetização é apenas para a criação do campo magnético. Por isso que existe diferença entre elas. Mas vamos lá. O atímetro pode ser utilizado no ensaio a vazio para medir as perdas no núcleo. É verdade, quando você faz um ensaio a vazio, o que você está obtendo são essas perdas aqui no núcleo. E quando você faz um ensaio de curto-circuito, como eu mostrei antes, basicamente a corrente circula pelos enrolamentos. E a gente consegue medir as perdas nos enrolamentos. Como ele disse aqui. Então isso aqui é verdadeiro, isso aqui é correto. No ensaio de curto-circuito, ao se aplicar uma tensão nominal no lado ensaiado, no ensaio de curto-circuito você aplica a tensão nominal, você queima o transformador. O que você faz no ensaio de curto-circuito é colocar a corrente nominal. Para isso, você vai ter que colocar uma tensão que é baixinha,
Você vai aumentando a tensão aos pouquinhos até a corrente chegar no nominal. 10, 15, 20% da tensão nominal vai ser suficiente para que a corrente nominal circule quando o secundário estiver em curto-circuito. Mas você não aplica a tensão nominal. Então, no ensaio de curto-circuito, ao se aplicar uma tensão nominal do lado ensaiado, não, você não faz isso. É possível medir com o uso de amperímetro uma corrente de pequena magnitude, pior ainda, denominada corrente de excitação. Aqui a confusão é total. Corrente de curto-circuito, ele fala tensão nominal, já está errado. É possível medir com o uso do amperímetro uma pequena corrente. Corrente de pequena magnitude é o contrário, a corrente fica grande. E a corrente não tem a ver com a excitação. A corrente tem a ver com a corrente dos enrolamentos. Ou seja, isso aqui está errado de várias formas diferentes. Errado.